veja nesta edição do programa Inteiro Teor. TRF da Primeira Região determina que não é obrigatória a presença de enfermeiros nas unidades de atendimento pré-hospitalar do país. Em nosso espaço de ensino corporativo, vamos falar sobre a governança e a gestão para resultados. E no quadro dos caminhos da Primeira Região, fomos até o antigo sanatório Santa Isabel, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, para saber um pouco mais sobre a hanseníase, uma doença que durante meio século isolou pacientes em sanatórios que eram verdadeiros campos de concentração. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. As unidades de atendimento pré-hospitalar estão por todo o país. As ambulâncias ficam com a maior parte da prestação desse socorro. O paciente pode contar com atendimento de enfermeiros ou técnicos de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem buscou na Justiça a presença obrigatória de enfermeiros em todas essas unidades. Acompanhe. As ambulâncias do SAMU, o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, são o tipo de unidade móvel de atendimento pré-hospitalar mais conhecido. Everson Queiroz se formou como enfermeiro, mas trabalha como técnico de enfermagem do SAMU no Distrito Federal. Em 8 anos de serviço, ele já atendeu casos de pacientes que pareciam simples, mas na verdade eram mais sérios. Bem, eu vou citar um caso que aconteceu lá no Gama, onde nós fomos na unidade básica, era para uma crise asmática, e essa crise asmática, na verdade, era um paciente que estava numa parada respiratória, né? Onde ele necessitava de uma via aérea definitiva, e ao chegar no local, como a gente era suporte básico, a gente não tem permissão legal para poder fazer essa manobra, e com isso o paciente entrou na parada cardíaca, né? Apesar de algumas dificuldades nos atendimentos, Everson afirma que no resultado final, a diferença do socorro entre enfermeiro e técnico é pequena. Hoje o SAMU-DF tem praticamente mais básica rodando sem enfermeiro que com. E a gente vê que ainda tem um resultado positivo. Então, assim, eu não sei te dizer com tanta certeza se faria ou não tanta diferença assim no atendimento hoje. Ele também explica a diferença das atribuições dos enfermeiros e dos técnicos. E o que diferencia um pouco entre um e outro é o atendimento na parte de formação mesmo, assim, a avaliação do paciente de uma forma geral. Então o enfermeiro tem mais conhecimento técnico, né, de fisiologia, de anatomia, onde permite o melhor atendimento do paciente ou não. Para prestar o melhor socorro, o Conselho Federal de Enfermagem criou a Resolução 375, obrigando a presença de enfermeiros em todas as unidades de atendimento pré-hospitalar do país. O presidente do COFEM ressalta a importância dessa regra. Não pode haver assistência de enfermagem se não houver enfermeiros. Não pode haver assistência de enfermagem prestado apenas por profissionais auxiliares e técnicos, exatamente porque eles trabalham sob supervisão. E no entendimento do Conselho Federal de Enfermagem, a supervisão, não existe a supervisão à distância, principalmente quando se trata do atendimento pré-hospitalar. Mas a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias questionou essa norma na Justiça Federal. O caso chegou à 8ª turma do TRF da Primeira Região. O colegiado entendeu que não é obrigatório ter um enfermeiro na ambulância. O COFEM chegou a recorrer ao TRF da Primeira Região, usando os embargos infringentes, que é quando não há unanimidade nos votos. O caso foi para a 4ª sessão do TRF, que confirmou a primeira decisão, ou seja, a presença dos enfermeiros continua sem obrigatoriedade. O relator do caso foi o então desembargador federal Reinaldo Fonseca, que tomou posse no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça em maio deste ano. Ele explica os fundamentos da decisão. Na verdade, o Conselho Regional de Enfermagem, ao interpretar uma lei de 1986, que regulamenta a profissão do enfermeiro, entendeu no sentido da exigência da presença de um enfermeiro formado de nível superior também nas ambulâncias e nas UTIs móveis.
Isso no sentido de que o enfermeiro tem que ser o dirigente dos programas de saúde, no que tange à enfermagem. Teoricamente, era o ideal, que sempre nós tivéssemos numa ambulância ou numa UTI móvel um enfermeiro, um dentista e até um profissional, às vezes, da psiquiatria, da psicologia, etc. Mas isso não é possível. Nós estamos num local onde é um carro. Temos um carro em que já tem o paciente, um familiar do paciente, um técnico de enfermagem, um médico e um motorista. Isso do ponto de vista prático e do ponto de vista legal. A exigência é de a presença do enfermeiro fiscalizando o trabalho do técnico de enfermagem em programas de saúde. Na ambulância, no UTI móvel, nós entendemos que não há um programa de saúde, o que na verdade é um tratamento pré-hospitalar e de emergência. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias foi procurada pela nossa equipe, mas preferiu não se pronunciar por ainda estar tramitando o caso na Justiça. O COFEM disse que acata a decisão, mas vai recorrer. A nossa Procuradoria-Geral está preparando um recurso para o Superior Tribunal de Justiça em relação a essa decisão. Eu tenho certeza que todos os técnicos de enfermagem hoje do SAMU são muito bem habilitados para um bom socorro. Aqui hoje todos são bem diferenciados. Depois do intervalo, acompanhe um tema que vem adquirindo cada vez mais visibilidade na gestão estratégica de organizações públicas e privadas, a governança. Já voltamos. Vamos a um giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. Em Goiás, a Justiça Federal condenou um advogado que tentou fraudar o INSS ao produzir contrato falso de aposentadoria. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. A tentativa de fraude foi descoberta pelos próprios servidores do INSS, que desconfiaram da autenticidade do contrato. Ao analisar o caso, o juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima entendeu que o advogado utilizou de um contrato de empréstimo forjado para instruir requerimento administrativo, objetivando a concessão de aposentadoria rural para sua cliente. Na decisão, o advogado foi condenado por tentativa de estelionato contra o INSS. A Justiça Federal do Piauí condenou a Caixa Econômica Federal e a União Federal a indenizarem R$ 4.000 uma mulher que teve o saldo do seguro-desemprego sacado por outra pessoa sem procuração específica. Ao solicitar o seguro-desemprego junto à Superintendência Regional do Trabalho em Teresina, a autora da ação foi informada que seu benefício já havia sido requerido na cidade de Guaraí, no estado do Tocantins. A autora alega, no entanto, não ter sacado nenhum valor referente ao seguro-desemprego e que jamais esteve em Tocantins. Ao analisar o caso, o juiz federal Daniel Santos Rocha Sobral entendeu que a Caixa e a União foram responsáveis pelo dano sofrido pela autora, razão pela qual condenou ambos ao pagamento de indenização a título de danos morais. Em nosso espaço de ensino corporativo, a consultora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, fala sobre governança e a gestão para resultados. Acompanhe a reflexão. A governança é um tema que vem adquirindo cada vez mais visibilidade na gestão estratégica de organizações públicas e privadas. Para compreendê-la, é necessário contextualizar as principais características do processo contínuo e circular da gestão, em busca do aprimoramento continuado de estruturas, de processos, de sistemas e de pessoas.
Dentre as características mais marcantes da gestão estratégica encontram-se a atuação global e seus impactos diretos e indiretos, riscos sistêmicos e oportunidades de sinergia, a proatividade e o foco participativo, se buscando cada vez mais desenvolver uma postura empreendedora, mesmo em organizações públicas, e o compreender que cada servidor, cada colaborador é uma parte importante da organização e precisa se sentir dono de processos e de projetos. Você vai conhecer hoje um dos capítulos mais tristes da história da hanseníase em nosso país. Uma história que ainda não acabou. Muitos pacientes que sofreram internação compulsória continuam lutando na justiça pelo direito de receber pensão vitalícia. Fique com a gente, já voltamos. Considerada a doença mais antiga da humanidade, citada até na Bíblia, a hanseníase permanece como um grave problema de saúde pública no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2014, 24.612 novos casos da doença foram identificados em todo o país. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde a hanseníase não foi completamente eliminada. Você vai conhecer hoje um dos capítulos mais tristes da história da doença em nosso país. Uma história que ainda não acabou. Muitos pacientes que sofreram internação compulsória continuam lutando na justiça pelo direito de receber pensão vitalícia. Na década de 30, a Lei 610 de 1949 determinava a internação compulsória de todo paciente que tivesse sido diagnosticado com hanseníase. Para internar estes pacientes, foram criados 32 hospitais colônias no país, 3 deles em Minas Gerais. Em Betim, na região metropolitana, funcionava o Hospital Colônia Santa Isabel, que deu origem ao bairro de Citrolândia, onde ainda hoje vivem familiares de hansenianos. A colônia foi inaugurada na década de 30, em plena ditadura Vargas. Era um lugar de isolamento das pessoas acometidas pela hanseníase. A polícia sanitária daquela época, ao ser comunicada que em determinada comunidade tinha um paciente de hanseníase, acometido pela hanseníase, ele era buscado e colocado dentro da colônia. Para você ter ideia, a estação de trem em Mário Campos, que é próxima à colônia, os pacientes vinham num vagão, desciam desse vagão e eram transportados até a colônia. Esse vagão era incendiado em seguida. A pessoa passou o portal da colônia, ele entrava para ali e não podia sair mais. Ele teria que passar o resto da vida dele ali. Seu Nelson chegou à colônia com 12 anos de idade. Ele conta a dolorida primeira impressão. Nesse primeiro instante, o que eu falei? O que acontece? Um menino inocente, saiu do mato, vem chegar num lugar desse. O sofrimento era tanto que eu cheguei a perguntar: chegou o fim da viagem ou chegou o fim da minha vida e dos meus irmãos? Dividida em vários pavilhões, as famílias eram separadas assim que chegavam à colônia. Meus irmãos adultos, cada um foi para um lado, minha irmã que era casada foi para o pavilhão da senhora, aqui era tudo dividido, né? A minha irmã, que era moça, foi para o pavilhão das moças, onde é o hospital hoje, e o meu irmão, que era adulto, foi para o pavilhão dos homens, e eu fui com o meu irmão, aquele ali do retrato, nós fomos para o pavilhão infantil. Aqui fica a entrada da colônia Santa Isabel. A partir deste ponto, os doentes capturados à força ficavam totalmente isolados, sem contato com nenhum familiar. Muitos, não suportando a solidão e o isolamento, se suicidaram. Muito suicídio, muita questão de loucura,
de fugas, né? Então era um ambiente muito parecido com um campo de concentração. Só que o campo de concentração na Segunda Guerra, ele durou o período da guerra. O Brasil continuou isolando pacientes até 1986. E esses pacientes eram privados, não podiam ter contato físico com a família do lado de fora. Ele podia ter contato da família no parlatório, mas ele não podia aproximar. Difícil é não sair, né? Prisão é terrível, não sair. Por que muita gente morria? De ficar na prisão lá. Tinha tristeza, tu olhava para quando é lá, Poropeba, o rio Poropeba. Muitos já caíram no rio lá, morria mesmo por querer morrer mesmo, porque a família abandonava. Morria de tristeza. Eu assisti ele está registrado no meu livro de memória, eu assisti no mesmo pavilhão que eu morava, em 65, uma distância quando aqui na parede ali, vamos dizer assim, um rapaz suicidar, um companheiro, né? Deu um tiro em cima do coração, à noite. As irmãs Maria e Hilda chegaram à colônia crianças. O pai foi capturado primeiro, depois foi a vez das filhas. Uma tinha 5 anos e a outra 10. Viemos da Serra do Cipó. Meu pai veio primeiro, que meu pai raptou ele lá, assim, parecendo um cachorro, jogou dentro do carro assim, e nós ficamos perdidos. E no nosso ter ficado perdido ali naquela Serra do Cipó, aí todo mundo correu de nós, aí nós não temos contato com ninguém, mas todo mundo correu porque tinha medo, né? As irmãs cresceram no preventório, o pavilhão onde ficavam as crianças, sem ter nenhum contato com os pais. Porque uma coisa é você ter uma mãe, um pai, você tem o colo da sua mãe para descansar a cabeça. Todos os dias eu tinha essa mania com minha mãe, né? E de uma hora para outra eles me mentiram da minha mãe. Tem uma frase escrita na minha memória. Foi esse dia mais triste da minha vida. Eu disse assim: estão me tirando da minha mãe e eu estou tirando ela de mim. Assim como nas prisões, os doentes eram mantidos sob forte vigilância. Os pavilhões eram coordenados por freiras que impunham duras regras aos internos. Para impedir a fuga, havia guardas e correntes nos limites do sanatório. Na realidade, as colônias tinham muitas normas, regulamentos, tinha que cumprir ordem, né? Então, tinha correntes nos dois extremos. Para mim ir em Belo Horizonte, eu tinha que ir lá no posto da ordem social tirar uma licença. Corrente era a cerca, ninguém entrava. Ficava um guarda na vigia lá e ninguém entrava. Ninguém. Se saísse, eles corriam atrás para pegar. A gente entrava, tratava. Quando a pessoa ganhava neném na colônia, lá dentro, com as mulheres, já tirava as crianças de uma vez e jogava para fora. Viver na colônia é prisão. É prisão que é terrível. Os guardas não deixavam sair. Saísse, não entrasse. Não entrava. É muito, muito triste mesmo. Passamos essa amargura nessa colônia. Mano Walter Alfaiate, parceiro e amigo fraterno, escreve aí no teu caderno, eu quero fazer um terno. O seu Paulo é alfaiate. Uma das preocupações que ele teve quando descobriu que estava com hanseníase era de perder a sensibilidade nos dedos, que lhe impediria de trabalhar. Como que era essa preocupação, seu Paulo? Olha, era muito triste. A gente pensava, né, que não ia, a gente não conhecia a doença. Então a gente pensava que não ia ter condições mais de trabalhar. E era a única profissão que eu sabia na época, né? Em 73, eu com 13 anos, eu já trabalhava, né? Já era calceiro. E aí a minha grande preocupação era essa, porque a doença me atacou muito, né? E devido ao meu irmão ser doente, daí uns tempos eles voltaram lá e foram, né? Fui capturado, né? E aí fiquei longe da minha família, né? Longe dos meus pais, né?
E chegando aqui, é que eu pude ver que a situação era muito pior do que eles falavam para a gente lá, né? Então eu chorei muito, sabe? Chorei muito, eu senti na pele mesmo como se eu estivesse num campo de concentração. Mano Walter Alfaiate, parceiro e amigo fraterno, escreve aí no teu caderno, eu quero fazer eterno. Agora, muitas pessoas se suicidaram lá dentro. Como é que foi isso? Olha, muitas pessoas, por dizer a verdade, né? Eu tive perto de fazer isso também. Teve noites muito tristes que eu falei assim, nossa, eu não acredito que, né, você vem de uma cidade que é tudo aberto, você vai onde você quer e de repente tem correntes, né? Tinha corrente na parte que chama de saúde e tinha corrente na parte da Mião, né? Cercando as pessoas. Então, muitas pessoas vendo aquele sofrimento, que a partir do momento que você ficava entre a cruz e a espada. Por exemplo, você não podia mais voltar para a sua cidade, né? Igual a minha mãe, quando a partir do momento que ela ficou sabendo que eu estava doente, ela me isolou. Mano Walter Alfaiate, parceiro e amigo fraterno, escreve aí no teu caderno, eu quero fazer eterno. Doía muito essa sensação? Talvez seja a parte que mais doía no corpo da gente, essa parte, entendeu? Igual a minha mãe, ela nunca veio aqui me visitar durante todo esse tempo que eu morei. E os tratamentos é constante. Então, muitas pessoas suicidavam por isso, porque eles não podiam nem mais voltar para o lugar onde que eles tinham deixado filhos ou esposa, que quando eles saíam de lá, eles colocavam até fogo nas casas para queimar, né? Então, tudo isso, você ouvindo só falar disso todos os dias, você ficava, entendeu? A ponto de suicidar, né? A ponto de perder toda, né, a sua integridade, né? Os pensamentos eram os piores possíveis, né? Só em 2007 uma lei veio para reparar um pouco o sofrimento desses cidadãos. O texto autorizou o Poder Executivo a conceder pensão especial mensal e vitalícia aos atingidos pela hanseníase, submetidos a isolamento e internação compulsória em hospitais colônia até 31 de dezembro de 1986. Elas estão sendo ressarcidas financeiramente, mas nesse ponto nós não podemos falar em dignidade, pois não há o resgate do que aquilo que elas sofreram ou de sua dignidade. Nós estamos trazendo um alento para agora o final da vida deles. Muitos pacientes não têm documentos que comprovam a internação compulsória, por isso tiveram que recorrer à justiça para garantir o direito à pensão vitalícia. A Lei 11.520, apesar de no primeiro momento ela determinar que a aposentadoria especial deve ser reconhecida de forma administrativa, administrativamente ela não está sendo reconhecida em alguns casos. Esses casos nós estamos levando à justiça, aonde por prova pericial e por prova testemunhal nós estamos chegando à verdade. E essa verdade tem sido bem acatada pelos juízes e eles estão concedendo a aposentadoria a essas pessoas. As decisões da Justiça Federal de primeiro grau têm sido favoráveis à concessão de pensão vitalícia aos pacientes com hanseníase, internados compulsoriamente ou não. Elas estariam, portanto, numa espécie de exílio, de desterro social. Tudo decorrente de quê? De uma doença. Por isso que a minha interpretação é de que a hanseníase nessas pessoas deixou dois estigmas. Um estigma físico, fisiológico, um estigma orgânico, palpável, na perda de membros, na deformidade, e uma outra que não desapareceu, que foi um estigma social. O estigma da rejeição, o estigma de ser considerado alguém diferente, alguém impuro dentro daquela comunidade. Por isso que entendo que mesmo depois do final da compulsoriedade, havia uma compulsoriedade social, uma obrigatoriedade. Essas pessoas já não tinham condições de voltar ao seu lugar. A vida delas tinha parado ali e recomeçaram anos depois, quando
lhes foi dada a oportunidade de receber uma indenização. E como que a senhora vê agora essa pensão que a Justiça concedeu? Caiu do céu. Deus manda vocês e os pais aí para ajudar a gente, nós estamos felizes. Estou feliz. Como eu não posso manter os meus netos aí, né? Pelo menos com os... Na semana que vem, traremos uma nova reportagem sobre o tema, detalhando a Lei 610 de 1949, que, além da internação compulsória, determinava o afastamento dos bebês recém-nascidos de pais com hanseníase. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.